Artigo 30. A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o dia para a eleição prevista no artigo 98, inciso 2º, da Constituição. Artigo 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. Artigo 32. O disposto no artigo 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se o direito de seus servidores. Artigo 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 8 anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo até 180 dias da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite global de endividamento. Artigo 34. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do 1º dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. Parágrafo 1º. Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os artigos 148, 149, 150, 154, inciso 1º, 156, inciso 3º, e 159, inciso 1º, c, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 das emendas que a modificaram, especialmente de seu artigo 25, inciso 3º. Parágrafo 2º. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios obedecerão às seguintes determinações. Inciso 1º. A partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, de 18% e de 20%, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referidos no artigo 153, terceiro. E inciso 4º, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 161, inciso 2º. Inciso 2º. O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de 1 ponto percentual do exercício financeiro de 1989. E, a partir de 1990, inclusive, a razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabelecido no artigo 159, inciso 1º, a. Inciso 3º. O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até atingir o estabelecido no artigo 159, inciso 1º, b. Parágrafo 3º. Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. Parágrafo 4º. As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição. Parágrafo 5º. Vigente novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos parágrafo 3º e parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no artigo 150, inciso 3º, b, não se aplica aos impostos de que tratam os artigos 155, inciso 1º, a e b, e 156, segundo, e inciso 3º,
que podem ser cobrados 30 dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. Parágrafo 7º. Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do Imposto Municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão a 13%. Parágrafo 8º. Se, no prazo de 60 dias contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o artigo 155, inciso 1º, b. Os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria. Parágrafo 9º. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidentes sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação. Parágrafo 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no artigo 159, inciso 1º, c, cuja promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira. Inciso 1º. 0,6% na região norte, através do Banco da Amazônia S.A. Inciso 2º. 1,8% na região nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Inciso 3º. 0,6% na região centro-oeste, através do Banco do Brasil S.A. Parágrafo 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os artigos 159, inciso 1º, c, e 192, parágrafo 2º, da Constituição. Parágrafo 12. A urgência prevista no artigo 148, inciso 2º, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras, pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores.